Vamos lá, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, verso 8 a 10. Diz assim, ó. Olha só. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. Tá? É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Tá? Pois é, tá vendo? Olha só, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? A graça, a salvação e a fé. Entendeu? Porque o homem não tem méritos em ser salvo. Tá? Só precisa entender isso. Tá? O homem não tem, salário do pecado é a morte. Todo mundo é pecador, e aí? Como que funciona a coisa? Tem gente que acha que vai ser salvo. Eu fiz a caridade, faço muita caridade. Não, meu amigo. A caridade é uma das coisas. Você tem que prestar culto. Você tem que ter fé, senão você vai para o lago de fogo. Vai para o inferno com certeza. Com caridade e tudo. Tá? A sua caridade sem fé, sem culto, sem adoração é trapo imundo para Deus, rapaz. Você quer ser justo diante de Deus? Tá de brincadeira. Tá? Os caras não conseguem entender isso nem a pau. Por mérito próprio não vai. Esquece. Tá fora. Tá? Verso 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a gente não tem que se gloriar nada. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz a caridade. Aí faz a caridade e bota e posta no Facebook, no Instagram. Ridículo. Ridículo. Puro farisaísmo e quem quer aparecer. Isso aí para Deus é trapo imundo. Tá? Que a mão direita não sabe o que a mão esquerda tenha feito. Tá, pessoal? Então, o pessoal tem que mudar, largar o humanismo herético e aderir à verdadeira adoração. A verdadeira adoração é Yahweh. Ele é que é o personagem principal. Ele que merece todas as glórias. E o Messias que tem méritos. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação vem pela graça e pela fé. E isso não vem de vós, isso é um dom de Deus. Ok? No entanto, não vem pelas obras para ninguém se glorie. No entanto, no verso 10 ele esclarece o que eu falei. Porque somos feitura sua, criados no Messias e Yahushua para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então as boas obras é um preparo que começa na fé. Ok? Começa na fé. E a consequência são as boas obras, mas é a graça operando na pessoa. Quem acha que vai fazer boas obras, não precisa crer em Deus, não tem fé, não precisa prestar culto, não precisa adorar, que simplesmente, vou fazer uma caridade ali de vez em quando, vou dar umas quentinhas. Não é, tá? É humanismo herético, é religião do mérito, acha que vai ser salvo porque fez uma caridade, coitado, digno de pena, entendeu? Digno de pena. Esse daí estão rejeitando Deus. Então você não precisa da salvação, não precisa do Messias, não precisa do Cordeiro. Para que o Cordeiro morreu se você pode ser salvo por fazer uma boa obra, uma caridade? Entendeu? Não precisaria ele ter morrido, né? Isso é religião do mérito, é meritismo, é humanismo herético, entendeu? Isso daí não procede, tá? Então, olha só, porque somos feitura sua, criados no Messias e Yahushua para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ok? Então é a graça operante. É o Espírito Santo que vai capacitar você a fazer as boas obras. É assim que a coisa funciona. É uma consequência, não é a causa da salvação. Deixa eu ver aqui, Efésios 2. 1 Coríntios 3, 8 a 10. 1 Coríntios 3, 8 a 10. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. O que eu acabei de falar agora, no exemplo do futebol. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então a salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é um dom de Deus. Ponto. Agora, o desenvolvimento da salvação, aí uns vão desenvolver mais e outros menos. É igual aquela parábola da moeda. Eu recebi 5 moedas, ganhei mais 5. Recebi 2 moedas, ganhei mais 5. E o outro lá escondeu a moeda. Entendeu? É uma parábola boa da gente lembrar também. Eu estou aqui em 1 Coríntios 3, 8 a 10. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifícios de Deus.
segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Então, repetindo aqui, 1 Coríntios 3,8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então, galardão é segundo as obras. Tá? Aí Paulo continua no verso 10. Segundo a graça que Deus me deu, que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento. Então, ou seja, o trabalho que Paulo fez de fundar as comunidades e colocar o fundamento ali da fé no Messias, nas boas novas, o que ele fez, tá? Ele está dizendo que ele fez isso, mas segundo a graça de Deus que me foi dada. Então as boas obras são consequência da fé, mas sempre com a graça ali operante na pessoa, certo? E a pessoa vai desenvolver boas obras. Agora, cada um em uma determinada quantidade, ok? Então, mesmo quando ele diz aqui, cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, não há margem para a pessoa se gabar, entendeu? Porque as boas obras são consequência da fé, mas sempre tem que ter, segundo a graça de Deus que me foi dada, eu pus o fundamento, tá? Porque tem que ter a capacitação do Espírito Santo para você fazer boas obras, porque sozinho você não consegue fazer nada, entendeu? Sozinho, por mérito próprio, intenção própria, você não consegue fazer nada, entendeu? Por isso que é o perigo do humanismo herético da autossuficiência. Um cara que acha que faz caridade, não precisa demonstrar fé, não precisa prestar culto e acha que não, isso aí para Deus é tapa imunda, amigo. Esquece, entendeu? Você vai pro lago de fogo com caridade e tudo, entendeu? Então a gente precisa entender o que a Bíblia está ensinando verdadeiramente, tá? Mateus 16, verso 27. Mateus 16, verso 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Ok? Então esse Mateus 16, 27, ele encaixa perfeitamente com Apocalipse 22, verso 12, que diz que eis que vem em breve, e comigo trago o salário para retribuir cada um conforme o seu trabalho. Está falando em retorno, está falando em vinda, né? Na verdade, não é retorno, vinda do Eterno e salário, né? Tem tudo a ver aqui com Mateus 16, verso 10. Então, porque o Filho do Homem, né, o Messias, virá na glória de seu Pai com os santos anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras, né? Segundo as suas obras, né? Então, os do bem, né, vida eterna, os do mal, condenação, né? Tem tudo isso, tá? Então, esclarece perfeitamente. Por isso que eu disse aqui, eis que eu venho em breve, verso 12 do Apocalipse 22, é o Eterno Yahweh que está falando. Ele virá na sua glória, né, através do Messias e dos santos anjos, tá? É o que está sendo aqui no Mateus 16, verso 27, tá? Entendendo bem os conceitos. Retomando aqui, Apocalipse 22, verso 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Quem que está dizendo isso? Quem que está declarando? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quem que está declarando? É o Pai, Yahweh. Não é o Messias, não é Jesus, não. O Messias vai falar no verso 16. Verso 16. Tá? Tem aí, se você acessar a playlist Venha a Nós o Teu Reino, tem a playlist Venha a Nós o Teu Reino, tem 2 episódios, um episódio dividido em 2 vídeos, o Alfa e o Ômega, tá lá, é bom você assistir para entender bem quem falou o que, tá? Então, continuando aqui, verso 13, eu sou o Alfa e o Ômega, primeiro, o último, princípio e o fim. Quem está falando isso é o Eterno, tá? É Yahweh que está falando, o Pai. Vamos lá, antes de explorar mais isso, Apocalipse 21, versos 5 e 6. Apocalipse 21,
versos 5 e 6, ó. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis, né? E disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Tá. E disse-me mais, o que estava sentado sobre o trono, disse: eu faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, de graça lhe darei fonte da água da vida. Então, Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Então, também está aqui em Apocalipse 21, verso 5. Mas vamos continuar explorando para não ter dúvida de quem está falando o que. Apocalipse capítulo 1. Agora a gente vai matar a charada, tá? Porque tem dúvida, a gente acha que é o Messias que está falando, ou é o Pai que está falando. Quem está falando? É o Pai que está falando. Vamos lá, Apocalipse capítulo 1, verso 8. Diz assim, ó: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, né? Diz Yahweh, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então vamos lá, aqui, ó, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, né? O que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, o Alfa e o Ômega, o princípio e fim, muita atenção, Alfa e Ômega, princípio e fim. Aqui não está dizendo primeiro e último, né? Deixa eu ver uma outra tradução aqui, Apocalipse 21, 12 e 13. Apocalipse 21, verso 12 e 13. Não é 21 não, Apocalipse, na verdade 20, né? Deixa eu me ver aqui, só um momentinho. Então, retomando aqui, pessoal, na verdade, Apocalipse 21, versos 5 e 6, ele está dizendo: sou o Alfa e o Ômega, né? O princípio e o fim. Aqui no Apocalipse 1, verso 8, é a mesma coisa: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e fim. Só que aqui ele ainda diz mais: eu sou o que é, que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, também é o que é, que era e que há de vir, e também é o Todo-Poderoso. Ok? Então, e a gente vai esclarecer melhor isso no Apocalipse capítulo 4, verso 8 e 9, que é a visão do trono do Altíssimo, do trono do Pai. Ó. Apocalipse 4, verso 8 e 9, ó. Os 4 animais tinham 6 asas ao redor, por dentro estavam cheios de olhos e não descansavam nem dia e de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que é, o que era e que há de vir, né? E os 4 animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, é o que vive para todo sempre. Então, no Apocalipse capítulo 4, verso 8 e 9, o que está sentado sobre o trono, tá? Ele é também o Todo-Poderoso e o que é, o que era e o que há de vir, tá? No Apocalipse capítulo 4, 8 e 9, tá? Então, conjugando com Apocalipse 1, verso 8, né? O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso, é também o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, tá? Que é o mesmo que está sentado sobre o trono no Apocalipse capítulo 4, que é o mesmo que diz aqui no Apocalipse 22, verso 3, sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, tá? Aí o Messias, né, o Cordeiro, né, o Messias, ele é apresentado no verso 5, capítulo 5 do Apocalipse, versos 6 e 7, diz assim, ó: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havia sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Então o Cordeiro, ele vem e toma o livro daquele que está sentado sobre o trono,
Tá? E quem é o que estava sentado sobre o trono? É o que nós vimos no Apocalipse 4, verso 8 e 9. Ele é o que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Né? Conjugado com o Apocalipse 1, verso 8. O que era, que há de vir, o Todo-Poderoso, é também o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então não há dúvida, né, de que no Apocalipse 22, verso 13, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim, é o mesmo que está sentado sobre o trono, que é o Todo-Poderoso, que era, que há de vir, que é o Pai, Yahweh. Tá? O Messias é o Cordeiro que vem e toma o livro da mão dele, que é apresentado no Apocalipse capítulo 5, versos 6 e 7. Então não há dúvida de quem é o título Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, princípio e fim, Todo-Poderoso, que era, que há de vir, só se aplica ao Pai, Yahweh, tá? O Criador. Tá? Agora, detalhe deve ser dito. Tá? Voltando aqui a Apocalipse 22, verso 13, ele diz também, eu sou o primeiro e o último. Tá? O primeiro e o último é um título que também se aplica ao Messias. Ok? O Messias também é chamado de primeiro e último, porque ele é o princípio da criação, tá? Que ele é o primeiro, o original, e também é o último, o inalcançável, tá? Porque ele é perfeito. Tá? Então esse também é um título que se aplica também ao Messias. Isso já é explicado lá no episódio que eu sugeri a vocês, o Alfa e o Ômega, Periste, vem a nós o teu reino. Então vamos lá, ao Apocalipse capítulo 22, agora veio do verso 14. Porque aqui no Apocalipse, retomando Apocalipse 1, verso 17, o Messias mesmo diz, não temas, eu sou o primeiro e o último. Tá? Eu sou o primeiro e o último, né? É um título que também se aplica a ele. Tá? Mas voltando aqui, Apocalipse 22 é o verso 14. 22, 14, diz assim, felizes aqueles que lavam as suas roupas, ou aqueles que lavam as suas vestes, para terem poder sobre a árvore da vida e para entrarem na cidade pelas portas. Olha, felizes aqueles que lavam as suas vestes para terem poder sobre a árvore da vida e para entrarem na cidade pelas portas. Na cidade é a Nova Jerusalém, tá? Na morada eterna do Apocalipse capítulo 21, tá? Muito bem. Vamos explorar isso aqui, Apocalipse 21, verso 12 e 13. Vamos dar uma olhada lá para a gente poder fazer uma conciliação aqui bacana. Apocalipse 21, verso 12 e 13, diz assim, ó. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e o nome escrito sobre ela, que são os nomes das 12 tribos de Israel. E da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. Está dizendo aqui que na Nova Jerusalém, 3 portas para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Significa que tem portas apontadas para as 4 direções. Isto é, que a salvação, significa que a salvação está disponível para todas as nações. Okay? Todas as nações têm a possibilidade de herdar a vida eterna. Ok? É isso que significa essas portas aí, para entrar na cidade pelas portas. Então as portas apontadas para os 4 lados. Apocalipse 7, verso 14 até 17. Apocalipse 7, os 144 mil, né? Verso 14. E eu disse-lhe, Senhor, tu o sabes. E ele me disse, estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram seus vestidos, e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, ele servirá de guia para as fontes de água da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Então, o que é interessante para a gente aqui é o seguinte, que está dizendo os 144 mil, parte 1. Essa segunda metade aqui do capítulo 7, ela não aconteceu ainda, é a promessa de salvação
a certeza de salvação que aqueles que foram martirizados durante a Idade Média e outros períodos têm, né, por conta de não terem negado a fé. Esses são os que vieram de grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Então, meus amigos, veja bem, esqueça a possibilidade de salvação por mérito próprio, ok? Esqueça, por obra própria. Sem a fé como o fundamento de tudo, não existe salvação. Então, você precisa lavar os seus vestidos no sangue do Cordeiro. Sangue do Cordeiro. Não existe, né, expiação dos pecados sem sangue, porque o salário do pecado é a morte. Alguém tem que morrer. Por isso que lá na primeira aliança, no dia de Yom Kippur, que era o dia anual do perdão, tinha vários sacrifícios. Ou quando a pessoa cometia algum pecado, ela tinha que se arrepender. É óbvio que tem que ter o arrependimento. Agora ele tinha que levar lá o sacrifício, o animal, que o animal morria no lugar dele, porque pecador tem que morrer mesmo. O salário do pecado é a morte. Então, qual foi a solução que o Eterno mandou? Enviou seu Filho como o Cordeiro, que é o sangue da nova aliança. Então você precisa crer nisso. E se você não crê, você não entra na nova aliança. Se você não crê, você não deixa que o Messias tenha expiado seus pecados. Ok? Então, esse é que é o problema. Isso é o que a Bíblia diz. Ok? Agora, quem não crê, felizmente, não tem como. Salvação por mérito próprio ou por alguma coisa própria de você não existe, não está prescrito na Bíblia. Ok? E é até interessante, retomando João capítulo 14, verso 6. O que ele diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Por que ele é o caminho, a verdade e a vida? Por causa dos méritos dele. Então, os méritos não são nossos, são dele. A gente alcança esse favor mediante a fé. Então, sem fé, sem chance. Tá? Interessante, porque tem uma questão de tradução mais uma vez. Porque na Bíblia aqui, fiquei até surpreso. Porque na Bíblia católica, diz assim, feliz aquele que lava suas vestes para ter poder sobre a árvore da vida. Né? Feliz aquele que lava suas vestes, ou que lava sua roupa. Mas na tradução evangélica, tá 22:14, bem-aventurados, né? Olha o bem-aventurado aí, já não está feliz, está bem-aventurado, né? Aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então esse no sangue do Cordeiro não tem aqui na tradução católica, entendeu? Não tem a tradução católica, mas a tradução evangélica tem, ok? No sangue do Cordeiro. Mas esse no sangue do Cordeiro está de acordo aqui com Apocalipse 7, verso 14. Pelo menos na tradução evangélica. Deixa eu confirmar aqui, na tradução católica, como que está isso. Apocalipse 7, verso 14. Vamos confirmar aqui. Na católica também está, Apocalipse 7, verso 14. Lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Então, esse sangue do Cordeiro aqui é fundamental. Sem ele, não tem. Sem ele é querer ser salvo pelo próprio mérito. Tá? Então, fica só uma observação aqui em relação à tradução. Que é o que a gente mata aqui no Apocalipse capítulo 1, verso 5. Né? Da parte de Yahushua HaMashiach, fiel testemunho, primogênito dos mortos, príncipe do rei da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que ele é o Cordeiro. Entendeu? Cordeiro que é o que? Imolado. Então, se ele não se sacrificou, não haveria sentido dele ser chamado Cordeiro no livro do Apocalipse. Estou dizendo isso porque eu já vi algumas heresias aí no judaísmo messiânico nazareno. Muita gente falando que não, o Messias, como é que diz judeu, não, um homem não pode se sacrificar para expiar o pecado de outro homem. Então por que no dia de Yom Kippur lá tinha um sacrifício? Por que na lei lá de Moisés, do sacerdote levítico, por que no dia de Yom Kippur, quando o cara
tinha algum pecado, tinha que se purificar, tinha que levar o sacrifício. Para quê? Para que tinha sacrifício de inverno no dia de Yom Kippur? Para quê? Entendeu? Quer dizer, essa que é a grande questão, né? Essa que é a grande questão. E que eu vi um tal de Judaíno Nazareno ortodoxo, dizendo que não, o Messias não sacrificou não, né? Porque Yeshua não sacrificou, porque o sacrifício de um homem não pode salvar, expiar o pecado de outros homens. Tá vendo o tamanho dele? Teria que rasgar por completo a Brit Hadashah, né? De Mateus, Matitiah até o Apocalipse, teria que rasgar tudo, né? Heresia. Essa é heresia. Esse aqui, ó, em seu sangue nos lavou do nosso pecado. Você tem que acreditar nisso aqui para ser salvo, tá? Caso contrário, você está negando o filho, quem nega o filho nega o pai também, tá? Apocalipse 1, verso 5. Esse sangue do Cordeiro, isso é fundamental. Sem isso não tem salvação. Então, agora continuando, Apocalipse 22, verso 15. 22, verso 15, ó. Vão ficar de fora os cães, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Então aqui mais um alerta: quem vai perder a salvação? Quem vai para o lago de fogo, vulgarmente conhecido como inferno, né? Quem vai para o lago de fogo? Ó, vão ficar de fora os cães. Os cães são os maus obreiros, são os que praticam iniquidade. Os feiticeiros, aí entra todo tipo de magia, magia do amor, encantamento, consulta aos mortos, adivinhação, prognosticador, adivinhador de futuro e por aí vai, tá? Vão ficar de fora os cães, feiticeiros, imorais, assassinos, idólatra, todos que amam ou praticam a mentira, né? Vamos aqui, Apocalipse 21, verso 8, também deu um alerta lá. Apocalipse 21, verso 8 dizia o seguinte, ó: quanto aos covardes, infiéis, corruptos, assassinos, imorais, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, o lugar deles é o lago de fogo ardente, é o lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte, tá? Já foi avisado lá no Apocalipse 21, verso 8. 1 Coríntios 6, verso 9 a 10. 1 Coríntios 6, verso 9 a 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, né? Nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus, tá? Aqui o alerta também. 1 Coríntios, Filipenses 3, verso 2. Filipenses 3, verso 2 diz assim, ó: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Então os cães aqui são os maus obreiros, aqueles que praticam maldade, ok? Então vamos lá. Então mais um alerta sério aqui.